Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à palestra virtual da nossa Casa de Bezerra. Sou Algeu, voluntário do NABEM. É sempre bom estar aqui com vocês. O tema da palestra de hoje é Orgulho e a Humildade. Interessante, né? A expositora de hoje é nossa voluntária Rosíris Branco. Bom dia, seja bem-vinda, Rosíris. Bom dia, Algeu, bom dia, amigos que estão conosco, que estarão conosco. Um grande domingo para todos. Bem, vamos aos nossos tradicionais lembretes, né? Vamos colocar um recipiente com água para ser fluidificada durante toda a nossa atividade. A bibliografia da palestra de hoje vocês encontram aqui, na descrição do vídeo. E quem quiser saber mais informações sobre a Casa de Bezerra, vocês acessem o nosso site www.nabemsp.com. Vou repetir, www.nabemsp.com. E o nosso canal no YouTube. Inscrevam-se. É só clicar lá na palavrinha inscrever-se e nós gostaríamos de ter muito mais gente inscrita no canal. Cliquem no sininho, vocês serão avisados dos próximos eventos e deem o seu like, o nosso positivo, que é muito importante para a gente. Divulguem os links das palestras para as pessoas do seu relacionamento, familiares, amigos, colegas de trabalho. Tem sempre alguém precisando de uma palavra amiga, né, gente? Bem, vamos agora à nossa prece inicial. Vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade, pelo seu carinho, pela sua proteção, e a Jesus, pela sua fraternidade, pelo seu companheirismo, porque quando duas ou mais pessoas estão reunidas em meu nome, eu estarei presente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Dr. Bezerra de Menezes, nosso mentor da casa, pelo carinho, pela oportunidade de trabalho. E todos aqui presentes recebam tudo o que necessitem para o equilíbrio do corpo e do espírito e que levem para seus familiares, seus parentes, amigos, afetos, muita fé, muita paz, muita esperança. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem, gente, o tema de hoje é o orgulho e a humildade. Vamos primeiro entender o que é o orgulho. É a manifestação do alto apreço ou ótimo conceito que alguém tem de si mesmo. É a soberba, a vaidade. E o que é a humildade? Capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos ou limitação. Modéstia, simplicidade, sobriedade. Nas nossas vidas, às vezes, acabamos sendo orgulhosos e outras vezes humildes. Isso pode mudar muito o nosso caminho e o nosso direcionamento. Alguns estudiosos concluem que por dia podemos tomar milhares de decisões, desde as mais simples, pequenas, até as mais complexas. Nem sempre é fácil, mas precisamos dessas escolhas dentro de nós, entre o orgulho e a humildade. Será então que poderemos escolher uma maneira mais segura de estarmos próximos de Deus e dos ensinamentos do Evangelho, conseguindo assim a nossa evolução? Ser humilde não significa fraqueza, mas sim nos comportar com bondade e amabilidade, mostrando força, serenidade e autocontrole. Já o orgulho é uma má inclinação gerada pelo egoísmo. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim, frequentemente, mas estão fazendo esforços muito insignificantes. E o que lhe falta é a vontade. E conclui: são poucos dentro de vós que fazem esforços. Então, vamos tentar entender melhor essas situações, né, gente?
Rosíris, você nos ajuda? Vamos lá. Existem tipos de orgulho e de humildade? A doutrina nos diz que o orgulho é o pai de todos os males, porque desencadeia as outras imperfeições. Desculpe a voz, é um pouco de rinite, né? É por orgulho que brigamos, é por orgulho que discutimos, é por orgulho ferido que nos magoamos. Podemos pensar, então, que orgulho é um exagero do amor próprio, mas que é necessário. Ele é necessário, porque temos que nos amar. Mas o orgulho exagerado é esse sentimento que deixa de ser amor e se transforma em algo doentio. Quando esses casos, né? Quantos casos a gente vê todos os dias de exemplos em que fala de amor, mas, na verdade, se transforma em amor próprio ferido, onde existe até sentimentos de posse, que existe porque não queremos perder, queremos uma troca, quando queremos uma troca de opinião, que o outro aceite sempre as nossas ideias. No trânsito, quantas vezes, quando damos seta para mudar, né, de pista, o outro carro acelera para passar na nossa frente antes de entrarmos na faixa que queremos, né? E quantas vezes também não fazemos exatamente isso? A gente gosta, quando o tema do time da gente perde. Ainda bem que nós temos o mesmo time, né, Gil? Ainda bem. Já a humildade é uma das maiores conquistas do espírito. Humildade não é ser vaquinha de presépio, né? De modo crasso que a gente fala, mas diz aquele que diz sim a tudo, né? E abaixa a cabeça para todas as pessoas. Isso se chama subserviência, não humildade. Humildade é a independência anterior que nós temos que nas profundezas do nosso espírito. É ter consciência de suas qualidades, de trabalhar dos seus defeitos também, é claro, trabalhar para se melhorar. Também quando procuramos entender o bem e estender o bem, adotando a compreensão e o entendimento para com o próximo. E aceitar nossa situação, seja ela qual for, com resignação. Outra diferença importante que a gente pode falar, o que é resignação e o que é obediência. No segundo Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, há essa explicação, que obediência é um sentimento da razão e a resignação é o sentimento do coração. Olha a enorme diferença, né? Portanto, Algeu, orgulho é orgulho, como também humildade é humildade, não tem jeito. É verdade, Rosíris. A humildade é a mais nobre de todas as virtudes, né? Ela ensina, ela ensina a sabedoria real, né? Isso mesmo. Ao contrário de humildade, é o orgulho, né? Que se esconde atrás da humildade, da falsa humildade, né? O orgulho nega tudo que a humildade prega. Ele é soberbo, julga superior. Bom, mas fora isso, Rosíris, muitos falam, aliás, muitos ficam orgulhosos por pessoas como com os filhos que conquistam algo, por exemplo, né? A pergunta é, Rosíris, existe orgulho bom? Misturamos satisfação com orgulho. Temos a satisfação, que chamamos de orgulho, por exemplo, pelos filhos, como você falou, do lugar onde nascemos, do nosso desempenho profissional. A gente chama de orgulho, mas isso é uma satisfação. O grande problema é saber o limite desses sentimentos. Pode-se ter orgulho dos filhos, mas não podemos achar que os nossos filhos são melhores que os outros. Não é verdade? Temos que lembrar sempre
que todos são iguais perante Deus, mesmo que as pessoas nem sempre achem isso. Mas nós temos que lembrar, pois temos que ter muito cuidado para não nos acharmos, e aos nossos, é claro, melhores do que os outros, né, Angel? É verdade, né? Não é orgulho, né, Rosíris? A satisfação, prazer e realização do que a gente espera, né? Alegria de atingir um objetivo, né? O orgulho faz uma pessoa normalmente prepotente e triste e ela nem percebe. A satisfação provoca benevolência e autoconfiança. E aí, Rosíris? A gente tem o direito de ter satisfação, não é porque não se deve ter o direito, porque essa satisfação gera gratidão. E a gente tem que promover a gratidão. Então, existe sim satisfação e não é errado isso, né? É até bom, né? Ter prazer, né? Não confundir o que é sentimento bom, porque orgulho é orgulho, né? Você já pensou? Vamos imaginar Jesus orgulhoso chega lá, mamãe, mamãe, hoje eu fiz uma pessoa andar, né? Quer dizer, não ia, não, acho que não é o tipo dele, né? A gente pode simplificar Jesus de muitas formas. Jesus fica orgulhoso quando fazemos a caridade, ou ele fica satisfeito e grato por colocarmos em prática seus ensinamentos? É uma pergunta para refletir, né, Angel? Oh, com certeza, mas refletir e procurar saber, estudar, né? Isso. Rosíris, e o egoísmo? Podemos dizer que o egoísmo é irmão do orgulho? Sim, o egoísmo é irmão, sim, do orgulho. Segundo Kardec, em Obras Póstumas, o egoísmo tem origem no orgulho e ambos têm origem no instinto de conservação. Porém, é um instinto e, portanto, ainda algo primitivo, não é verdade? Então, mas como somos seres em evolução ainda, temos que nos considerar, nos conformar com isso, não é? Não tem jeito, temos que conviver com isso. No Livro dos Espíritos, no item 913, o egoísmo é considerado o vício mais complicado e que dele deriva todo o mal. E já no item 915, é colocado que, apesar do egoísmo ser ainda inerente à espécie humana, está ligado à nossa inferioridade. Mas, com a purificação dos espíritos pelas encarnações sucessivas, vamos perdendo esse egoísmo. Vamos, além do egoísmo, né, outras impurezas que a gente ainda tem sim. É citado também que é necessário reformar as instituições humanas, mas isso vai depender da educação. O egoísmo é o mais difícil de desenraizar, de arrancar, porque está ainda muito ligado à matéria, né? Muita importância se dá à matéria. Mas se considerarmos o ser humano em diversas épocas da história, reconheceremos a evidência do progresso. Incontestável essa diferença, não é? Então, se nós temos progredido até agora, vamos continuar em progresso. A gente não pode dizer que o mundo está igual agora do que era na Idade Média, por exemplo. Né? Então, nós progredimos e o progresso existe mesmo porque é a lei de Deus, não é? Por exemplo, Jesus, quando reparte o pão entre os discípulos na última ceia, ele não foi egoísta. Não vamos esquecer que o orgulho, o egoísmo e a humildade o orgulho gera o egoísmo. A caridade gera o altruísmo. O grande exemplo de humildade foi o de Jesus na última ceia, que ele lavou os pés dos seus discípulos, abaixou e lavou cada um deles. Então, o princípio básico da caridade é a humildade. Não chegamos à caridade sem a humildade de servir. É isso mesmo, Rosíris. E como você falou, o egoísmo, que é pai, irmão, primo,
amigo do orgulho, né? E de tantos outros vícios, como você falou, né? É verdade. Será que um pai e uma mãe equilibrada ensinaria o filho a ser orgulhoso? Aí é que tá, né? Se estudarmos todos os vícios, tem sempre o egoísmo arregado, né? Sempre O o egoísmo egoísmo está preso. presente em todos. Exatamente. Mas na Terra, devido ao nosso nível evolutivo, a gente sempre enfrenta essas situações e temos que escolher, né, Rosiris? Não tem jeito, porque ainda nós estamos em provas e expiações, né? Exatamente. E tem, dando continuidade assim, dá para saber quando temos atitudes de orgulho e humildade? Aí sim. Dá sim, opa, se dá. Por que é tão amargo o gosto da derrota? Porque é tão difícil reconhecer as nossas falhas, nossas fraquezas, nossas incompetências. Isso é por causa do orgulho, só do orgulho. Porque sempre rebatemos ou justificamos uma crítica. A gente é mestre nisso, né? A gente não pode ouvir uma crítica que a gente já coloca alguma justificativa, né? E a gente fica magoado. Mas, se nós prestarmos atenção em uma crítica, temos que olhar dentro de nós. E isso acaba ferindo o tal do nosso orgulho, não é? Isso que é complicado. O orgulhoso reclama porque as coisas não saíram do jeito que ele queria, ele não sabe agradecer também. Essa história de dizer eu sou assim mesmo, não pega bem, não é verdade? Temos que mudar essa frase, eu sou assim mesmo, para uma outra. Ainda estou assim, mas vou melhorar. Olha a grande diferença que há. A gente ainda está assim mesmo, mas a gente vai fazer esforço para melhorar, não é mesmo? Mas para isso não tem fórmula mágica. Para isso porque isso é um exercício diário de todas as horas do nosso dia a dia. Vamos começar a ser mais tolerantes, aceitar perder algumas vezes, sermos mais pacientes, avaliar as críticas e quem vem essa crítica. Essa crítica vem de uma pessoa que é centrada, vamos repensar, não aceitar, mas vamos refletir, não é mesmo? Por outro lado, a humildade ajuda a viver melhor, porque lidamos com mais tranquilidade quando enfrentamos os desafios da vida. Perdão. E por isso tem um papel fundamental para a nossa paz de espírito. Na hora que a gente é humilde, a paz de espírito é muito mais tranquila, porque a gente não tem que lutar contra o nosso orgulho. A humildade é confundida com ingenuidade, falta de juízo, falta de inteligência, mas não é nada disso. Muitos acham que quem é humilde é que tem menos posses. Também não é verdade, porque há muitos ricos humildes e pobres bem orgulhosos, não é, Algeu? Bastante orgulhosos. A humildade sempre anda acompanhada de outras senhoras, tais como a mansidão, a paciência, a fortaleza, a singeleza, a simplicidade, a empatia e a mestra de todas que anda com a humildade, a caridade, não é? O humilde sabe seus pontos fortes, o humilde não é aquele que nem sabe o que é. Não, ele sabe o que ele é, ele sabe os seus pontos fortes. E não enterra seus talentos. Lembra da parábola dos talentos? Aquele que enterrou para o patrão não ficar bravo? O humilde não precisa enterrar os seus talentos. Pelo contrário, ele aceita as suas fraquezas e compreende as próprias limitações. Admite que errou e trata de se acertar com a vida.
e sabe a hora de abandonar ideias e não se tornar cabeça dura, né? Quando a gente não quer abandonar suas ideias por princípio, porque acha que está sempre certo, não é? E aí e o humilde compreende as suas limitações, que todo mundo tem, e ele vai buscar se desenvolver. A humildade, o humilde sempre procura fazer o bem e fazer as suas obrigações e ainda lembra, vai além das suas obrigações. Já quantas vezes nós ouvimos os orgulhosos falar: isso não é da minha alçada, isso não é meu, né? Não vai fazer, não vai ajudar ninguém. E a gente não pode esquecer a lei da afinidade e sintonia. Então, depende do que cada um é. Ou seja, é orgulhoso e egoísta ou é caridoso e humilde? Com isso, dá para saber quais são as nossas companhias espirituais, não é, Rogério? Com certeza. O interessante que você falou, que não reconhece, mas conhece. Ele não Conhece. reconhece, mas conhece, né? E Exatamente. normalmente põe debaixo do tapete para ninguém Sim. perceber, né? Agora, Olha a que humildade é mais nobre de todas as virtudes. Ela é firme, segura, sóbria e jamais usa da hipocrisia, né? naquela parábola dos talentos, os dois que correram o risco de perder ou ganhar foram mais humildes do que aquele que enterrou, né, os É seus talentos. lógico, com certeza, com certeza. O orgulho é muito soberbo, né, Rosine? Julga Muito. superior e se esconde atrás da falsa humildade, né? Eu sou humilde, mas puxando interesse, né? Vamos pensar se estamos sendo mais orgulhosos, hein? É uma Será que nós reflexão, estamos? né? É É uma uma reflexão, reflexão, né? é verdade. E, continuando, podemos ser humildes sem a conquista da fé? Vamos remeter o termo humildade, o que ele quer dizer? Olha só que bonito. A palavra humildade é uma palavra latina, que vem do latim, e quer dizer terra fértil e rica em nutrientes. Olha que beleza, a humildade faz crescer, porque uma terra fértil faz crescer. Olha que bonito, por isso que foi colocado humildade, uma terra fértil. A fé e a humildade nos aproximam de Deus, do bem-estar e pode proporcionar até a nossa recuperação física. Quantos, né? Que recuperaram o seu físico, as suas doenças, não é isso? Podemos observar que todo humilde tem fé, mas nem todo, mas nem quem tem fé é humilde. Ó, eu vou repetir. Todo humilde tem fé, mas nem sempre quem tem fé é humilde. Há pessoas ateias que são humildes e eles têm fé. Não precisa ser uma fé religiosa, mas eles têm fé que tudo vai melhorar, que tudo vai dar certo. E eles podem estar muito na frente da gente, não é? A humildade sem a conquista da fé é muito complicado. Há uma pessoa, por exemplo, que apesar de há controvérsias, não vou falar que não há controvérsias, que é assim, mas que demonstrava fé. Estou falando de Ayrton Senna. Tinha fé, era humilde, mas extremamente competitivo. Por quê? Porque ele sabia das potencialidades dele, não é isso? E ele era competitivo na pista, mas não na vida. Então, não se achava melhor que os outros, sempre falava da equipe inteira. Se não for chover no molhado, tá? Há também São Francisco, que a gente já sabe, Santo Agostinho, Chico Xavier, e agora Maria, que encarnava, que ela sabia quando encarnou que seria a mãe de Jesus, porque ela é um espírito extremamente evoluído, com muitas encarnações.
E é o exemplo do amor e da humildade, colocando-se como uma serva do Senhor, quando ela diz: faça-se em mim segundo a tua vontade. Eita humildade, não é? Sabendo o que ia passar, não é verdade? Olha, Rosiris, você agora me deixou emocionado, né? Porque um exemplo forte. Quer dizer que para sermos humildes, só depende da nossa moralidade, costumes e não esquecer a educação, né? A educação é Isso, muito é importante. muito E as importante. pessoas orgulhosas, às vezes, têm fé em si mesmo. Então, eles são orgulhosos por ter fé em si mesmo. Ou é a verdadeira arrogância que eles têm? Aí é que tá. Parte para a arrogância também, não é? E tem fé, né? Eles têm fé em si mesmo, mas usam isso com uma arrogância, né? É, E a gente tem que ter muito cuidado com essas escolhas assim, porque. e tomar cuidado para a gente não fazer isso, né? Porque a gente sabe que nós somos imperfeitos, não é? Eu queria ser redondinho, mas sou todo tortinho, né? Como é que é? É verdade. Aproveitando isso, né? Quais consequências do orgulho e da humildade em nossas vidas? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, que fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, há um texto sobre orgulho e humildade. Eu sugiro que todos procurem isso, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto ao orgulho, nesse texto fica bem claro que Deus não fez duas espécies de seres humanos. Nem existe o tal sangue azul, mas nós sabemos o que fomos e nem o que seremos. Nós não sabemos nada disso, porque ainda, enquanto encarnados, a gente não sabe o que foi, nem o que a gente vai escolher depois, né? No mundo espiritual, quando estivermos no mundo espiritual, que não podemos esquecer, é o mundo da verdade. Ao fazermos nosso planejamento encarnatório, fazemos com base nas provas que vamos escolher passar. Orgulho e humildade são palavras contrárias, porque enquanto humilde tem um mundo como referência para as suas mudanças, o orgulhoso tenta mudar o mundo tendo a si mesmo como referência. Olha a diferença, né? O humilde vê na crítica oportunidade de aprender e evoluir automaticamente. Enquanto a imagem do humilde reflete sua boa vontade e cuidado para se tornar melhor e para tornar também o ambiente que o cerca, o orgulhoso se preocupa com o que aparenta para o mundo, como o mundo o enxerga. Essa é a preocupação do orgulhoso. No nosso dia a dia, uma situação comum, por exemplo, em uma fila, seja no supermercado, uma fila que for, uma outra qualquer, há pessoas que querem sempre passar na frente, porque acham que podem, porque justificam que estão atrasadas, mas não dão lugar não dão lugar para ninguém, muito menos para aqueles que, por lei, têm o direito de passar na frente, não é? Os mais idosos, as gestantes, tudo isso. Por outro lado, a humildade é uma das maiores conquistas do espírito. Quem conquista essa virtude aceita a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos. Por exemplo, um líder humilde, vamos ao exemplo, ele ouve seus funcionários, ele avalia sugestões que são boas, e mesmo que não sejam deles, ele até as aplica, valoriza os que comanda, por uma série de atitudes, tem ainda uma série de atitudes. E com isso, ele faz todo o grupo, ele melhora o grupo, ele melhora o ambiente, tem bem, os funcionários ficam com bem-estar físico, psicológico, mental e espiritual, porque ele proporciona alívio das preocupações.
Não fica, ele diminui a ansiedade. E a gente vê quantas, no mundo dos empregos, quanta ansiedade as pessoas fazem. E há uma boa troca de energia, não é, Eugênio? Eita, é isso mesmo. E, como você diz, né, vamos confirmar essa opinião que nos dá a oportunidade de aprender e muito com a prática da caridade, né, Rosíris? Isso. Vamos imaginar ter um papo reto com Jesus, hein? Vamos imaginar isso. Você está indo longe. Você tá... dizer umas verdades. Seria uma atitude bem humilde, não é? Seria uma verdade de Jesus. Muitos orgulhosos em atitude de orgulho e nem percebem. Quantas vezes a gente não percebe as nossas atitudes? Só quando os outros falam é que a gente cai a ficha, né? Olha, um papo reto com Jesus, aí né? Deixa eu falar uma coisa para você. Será que nas obras espíritas e nos ensinamentos que Kardec recebeu, existem aqueles espíritos de luz com orgulho, né? Orgulhoso por estar passando aqueles ensinamentos? Né? Não, A gente precisa pensar nessa referência entre o orgulho e a humildade, né? O próprio André Luiz, chegando no nosso lar, né? Queria impor tudo aquilo que ele sabia encarnado. Aí Lisias diz, olha, põe essa aguinha na boca e fica um pouquinho, né? Fica um pouquinho guardando essa água na boca. É verdade, né? Ele até atrapalhou uma determinada pessoa, né? Deixou mais agitado. Mas, orgulhosos e humildes, como são recebidos no plano espiritual? Essa é forte. Há uma frase de Chico Xavier que diz o seguinte: a morte é simples mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão paraíso ou inferno que nós mesmos criamos. Olha só, é a gente aqui encarnado que vai criar o nosso paraíso ou o nosso inferno. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, há o texto de uma rainha de França, onde ela diz que pensou que seria recebida no plano espiritual como uma rainha, né? E o reino dos céus iria recebê-la como uma rainha que ela era na Terra. Mas ela, desiludida, viu que pessoas que ela julgava insignificantes, que até desprezava por não ter sangue nobre, estavam muito acima dela. Olha só. No plano espiritual, as ilusões desaparecem e as ligações se dão pela energia que nós emanamos. Olha, a energia que a gente emana aqui, enquanto encarnado, que nós vamos fazendo as nossas ligações. Após o desprendimento do corpo físico, a vida continua. E o que determina o que fazer a seguir é a conduta do espírito enquanto encarnado. Não podemos esquecer isso. É aqui que a gente prepara o lado de lá. Tá? Então, o que importa, portanto, é aproveitar a oportunidade reencarnatória, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Essa é uma grande oportunidade para a gente evoluir. E olha, pelo que a gente lê nos livros, nós devemos ter pedido um tempão para estar aqui, viu? Porque é muita gente, né, na fila. Também, segundo o item 159 do Livro dos Espíritos, o espírito experimenta a sensação de que realizou o encarnado. Se fez o mal com desejo de fazê-lo. Às vezes, a gente tem atitudes que a gente tinha a melhor das intenções, mas deu tudo errado. Mas há atitudes que a pessoa quer que dê errado, né? Estará envergonhada quando chegar do lado de lá. Envergonhada do que fez, das coisas que pensou. Agora, se fez o bem, se sente aliviada, como se tivesse tirado um peso das suas costas.
É dito também que o espírito encontra seus afins e conserva a sua individualidade. Ele não está sozinho, não, ele vai encontrar os seus afins. Quem a gente encarnado deixou como afim? Isso é importante a gente refletir, né? Com certeza, Rosíris. Como você falou, a fila é longa, né? Então, essa oportunidade tem que, né? E a gente também, nessa oportunidade, nós temos que pensar na afinidade, na sintonia, conforme já falamos, né? Mas um pouco atrás, que esse estado de consciência é a única coisa que levamos. Nada de bens materiais, conta bancária, né? É O que você acha? verdade. É verdade. É importante isso que você falou de afinidade e sintonia. É isso que determina a nossa vida. A quem nos ligamos? A quem está conosco? Não adianta falar que levou para o mau caminho. Ninguém vai para o mau caminho. Vai porque tem afinidade e sintonia, não é mesmo? Então, É verdade. quando esquecemos disso, não adianta culpar os outros, porque nós temos o livre-arbítrio, isso é importantíssimo. Nem Deus abre mão do nosso livre-arbítrio. Ele nos dá todo o livre-arbítrio. É a nossa escolha, é a gente que escolhe ser orgulhoso ou trabalhar para ser humilde. Orgulhoso, a gente tem, como foi falado, isso é as limitações da própria evolução. Mas a gente pode se trabalhar para tentar ser mais humilde. Não vamos esquecer que Jesus disse que o reino dos céus é dos puros de coração. Não é mesmo, Paulo? É isso sim. E olha, como é que a gente tem que falar? Sai da frente e deixa a luz chegar. Né? Isso, Vamos ser equilibrados. Né? Para você ser exatamente. grande, é preciso ser humilde. Olha só, para ser grande, é preciso ser humilde. E para ser humilde de verdade, você precisa ser grande. Ó, Porque tem que lutar sai, contra muita coisa, né? deixa a luz chegar, deixa a luz chegar, né? É verdade. É isso aí. Então, Rosíris, antes da nossa prece de harmonização, você teria mais alguma colocação? Olha, eu queria trazer duas frases que eu achei muito bonitas. Uma delas é de Confúcio, aquele filósofo chinês, que disse o seguinte: não tem nada a ver com o catolicismo, com o cristianismo, com nada disso. É outra linha, né? Mas ele diz o seguinte: a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Olha só. E uma outra frase que eu achei muito bonita é de Anne Frank. Anne Frank é a menina judia que ficou 2 anos escondida, que depois acabou morrendo no campo de concentração. Com todo o sofrimento dela, ela escreveu no diário: pensem em toda a beleza que há por aí e sejam felizes. Apesar de tudo, eu acredito que todas as pessoas têm realmente um coração bom. Olha só, né? Ela via o melhor nas pessoas. E a gente tem que procurar isso, não é verdade? Ver o melhor nas pessoas. É humildade isso também, né? Muita, muita. Isso é difícil, né, Rosíris? É isso aí. Bom, pessoal, para que para você que está aqui conosco, tem um pedido importante. Para você que está aqui nos assistindo, queremos muito a avaliação das nossas palestras. O link vocês encontram aqui na descrição do vídeo e também na tela. Essa avaliação é muito importante. Não esqueçam de avaliar, por favor, para que a gente possa dar continuidade a bons temas. Bem, vamos agora à nossa prece de harmonização. Vamos nos unindo, vamos nesse momento nos unindo através do pensamento, essa troca de energia, através
Nesse momento, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, pela proteção. E vamos elevando o nosso pensamento ao alto, para que a fé, a esperança e o amor alcancem nossos corações. Dai-nos, Pai, a luz para conquistarmos o caminho da fraternidade, em busca da nossa evolução moral. Atentos nas nossas escolhas, decisões e atitudes, aceitando as adversidades. Que o Mestre Jesus esteja conosco em nossos caminhos para a evolução. Ilumina, Mestre, os que estão sempre junto de nós, aqueles que fazem parte da nossa vida e do nosso aprendizado. Com a sua misericórdia de muita luz e proteção, protejam a todos que sofrem nesse planeta. Que a espiritualidade possa estar sempre junto de nós. E assim, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, pelas bênçãos recebidas nesse momento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem, vamos agora à nossa água fluidificada. Essa água está até mais leve, viu, Rô? É verdade. Bem, gente, lembramos que no próximo domingo, às 10 horas da manhã, dia 20/8, temos um novo encontro, uma nova palestra virtual aqui no canal no YouTube. E anote aí o tema: dá para perdoar o passado e ser feliz? Vamos embora. Além disso, quem quiser puder estar conosco na palestra presencial, na próxima terça e quinta-feira, a partir das 20 horas, o tema será, importante, hein? Silenciar, desacelerar e viver hoje. Nós estamos de braços abertos para receber todos vocês. Agradecemos também a todos que estão aqui conosco nesse canal. Agradecemos os envolvidos nessa atividade que nos dão suporte. E a você, Rosíris, nosso muito obrigado. Eu é que agradeço. Dou um abraço para todos os pais, mando um abraço para todos os pais, para todos os filhos, né? E que um grande domingo para todos. E para você também, hoje, né? Que é pai bastante. Nosso agradecimento para você. Hein? Nós agradecemos também a Jesus, né? Aos nossos mentores da nossa casa, aos mentores da nossa casa. Uma ótima semana, um bom domingo. E um abraço de Feliz Dia dos Pais para todos. Ficam com Deus.